O futebol brasileiro hoje nada em dinheiro, e ano após ano uma nova contratação recorde acontece. Mas hoje eu vou te trazer a história da maior contratação do futebol brasileiro de todos os tempos. O ano era 1994 e o Brasil havia acabado de ser tetra sob a tutela de Romário e Bebeto. O baixinho foi eleito o melhor do mundo e um plano começou a ser arquitetado para a volta dele ao futebol brasileiro. Daqui a pouco também vamos ficar a conhecer quem é o jogador do ano para a FIFA. Candidatos Romário, Stoichkov e também Roberto Baggio, mas Romário deve ser o vencedor. Foi a noite dos Oscars do futebol mundial. Candidatos à estatueta, Romário, Stoichkov e Baggio. Mas o júri não hesitou. O Sport Mix TV Doc, com a ajuda do jornalista Gilmar Ferreira, biógrafo de Romário na época, vai te contar os bastidores exclusivos desse ambicioso plano. Foi uma ação desenhada pelo próprio Romário, que estava se sentindo realizado, pleno, pela campanha que tinha feito com o Barcelona na temporada 93-94, satisfeito com a conquista do tetra mundial. Então, como plano de carreira dele, ele queria experimentar a idolatria. Então ele escolheu, ele tinha passado 30 dias aqui no Brasil depois da conquista do tetra, e aquele carinho dos torcedores, aquela coisa frenética em cima dele, deu a ele uma sensação que ele ainda não tinha experimentado de ser, quer dizer, até tinha experimentado na Holanda, mas não com a paixão, com o calor que os brasileiros, em especial os cariocas, deram a ele naquele pós-tetra, né? Então ele foi amadurecendo essa ideia e desenvolveu um projeto para retornar ao futebol brasileiro. Ele tinha um pacto com os dirigentes do Barcelona, que se ele conseguisse uma proposta que desse ao Barcelona o mesmo dinheiro que o Barcelona pagou para tirar ele do PSV, ele retornaria ao Brasil. E ele desenhou essa ideia com os patrocinadores particulares dele. O clube que tivesse 1 milhão completaria o bolo, sendo que naquela época o dólar, em função do plano real, estava valendo 1 por 1. Então ele tinha 1 milhão do fornecedor de material esportivo, 1 milhão da cervejaria, 1 milhão do governo do estado, que ia pegar ele como garoto propaganda, e ele com 4 milhões, para voltar para o Brasil, o Barcelona aceitaria vender negociar o passe dele. Ele dizia que ele não ia jogar por muito tempo, que ele tinha feito uma promessa quando era mais jovem que jogaria só aos 28 anos, e que ele queria experimentar essa idolatria, que tinha problemas particulares para resolver. Na época era a separação do primeiro casamento dele com a Mônica. O plano estava traçado. Romário queria voltar ao futebol brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro e apaixonado pela vida agitada ao ar livre, por praias, futevôlei e pelo jeito carioca, o baixinho não conseguia se imaginar jogando em São Paulo, apesar da melhor estrutura dos clubes paulistas. E aí ele desenhou, e como eu estava na época trabalhando numa biografia dele com um jornalista holandês, a gente trocava muitas impressões, a gente se falava muito. Depois da Copa eu viajei para a Espanha, fiquei 10 dias lá com ele, em Sitges, e nós nos aproximamos. E depois, quando voltei para o Brasil, em setembro, 10 dias depois, talvez nem isso, ele me ligou dizendo que precisava voltar ao Brasil, o que eu achava, qual era a ideia que ele poderia, o que eu achava da ideia dele, blá. E eu, naquela época, achava uma loucura, porque os clubes aqui no Rio de Janeiro ainda estavam muito desorganizados, principalmente com relação aos clubes de São Paulo, né? Porque Palmeiras tinha parceria sólida com a Parmalat, o São Paulo tinha uma administração muito bem feita dos ativos produzidos pelo próprio clube no CT de Cotia. Era um projeto capitaneado pelo Tele Santana. O São Paulo já era bicampeão do mundo, então achava que só tinha um caminho para ele, quer dizer, só tinha um caminho não, que o caminho mais viável para ele seria o São Paulo. Coloquei isso para ele e ele falou, não tem interesse em jogar em São Paulo nesse momento, queria jogar no Rio. Seu destino para o Rio de Janeiro estava traçado.
Faltava decidir o clube que defenderia, mas logo um novo personagem entraria em cena para tornar o desejo do baixinho realidade: Kleber Leite. E aí, por ocasião do lançamento da candidatura à presidência do Kleber Leite se lançou candidato, eu tinha um bom relacionamento com o Kleber e eu comentei com o Kleber isso. E o Kleber falou: acho ótimo, é isso. Se for isso, você pode falar para ele que ele já está contratado. Se eu for eleito em 95, ele está contratado. E eu passei para o Romário e assim foi. Eles não se falaram até o final do ano. Eles não. Apenas de vez em quando eu cruzava com o Kleber, ele me perguntava: nosso amigo está bem? Está bem? Está de pé o negócio? Está de pé o negócio. Quer falar com ele? Não, não quero falar com ele não. Você não confia nele? Você não conhece ele? Não é isso que ele falou? É isso. Pelo que ele me falou, é isso. Então, tudo bem, então tá feito. Quero falar com ele só depois que eu for eleito. E foi isso. O Kleber foi eleito, o Romário veio para o Brasil passar as festas de final de ano. Eles conversaram, o Kleber colocou a ideia lá que ele tinha. O Romário falou: não, tudo bem, mas isso aí tem que ser uma coisa capitaneada por mim. Quando eu voltar para a Espanha, eu vou colocar e você só vai para a Espanha fechar a transação quando eu tiver a certeza de que o acordo que eu fiz com o Barcelona está de pé. O silêncio é estratégico, porque se vazar, eu vou dizer que é loucura, eu vou dizer que é mentira. Então o Kleber Leite falou: não, você fica à vontade, de nossa parte não tem o menor interesse em tornar isso público. A questão temos um jornalista aqui acompanhando tudo. E o Romário falou para ele: não, esse aí eu cuido, é pessoa de minha confiança. E me jogou essa responsabilidade. Falou: ó, a partir do momento em que eu conseguir o aval para minha liberação, eu vou avisar ele. Não vou ter contato com você. Zero. Meu contato vai ser com ele. E ele avisa vocês e você vai. O Romário comunicou a insatisfação dele, quer dizer, a vontade de regressar ao Brasil na semana de um jogo contra o Real Madrid. E aí, para esse jogo com o Real, antes do jogo, ele comunicou para os dirigentes, ficou no banco, entrou, não jogou bem, o Real venceu o Barcelona, venceu bem o Barcelona. E aí, depois do jogo, ele ligou e pediu para eu falar: ó, pode falar para o Kleber Leite, que eu já comentei com os caras, agora é com ele. E aí o Kleber pegou o avião, eu liguei para o Kleber e falei: ó, o Romário me ligou, falou que você pode ir para lá. No mesmo dia, o Kleber Leite foi embora. Foi para lá e daí toreou lá, negociou com os dirigentes do Barcelona, ficaram surpresos com a audácia, com a petulância, afinal de contas era o melhor jogador do mundo na época e o Kleber Leite chegou com toda a disposição, chegou com um projeto já desenhado na cabeça dele, pegando parte do que o Romário tinha desenhado e surpreendeu, porque os dirigentes do Barcelona achavam que o Flamengo ia pagar parcelado. E o Kleber falou: não, vou pagar à vista. Tudo resolvido entre as partes, o Flamengo tinha um novo presidente. O melhor jogador do mundo saía de Barcelona e desembarcava em terras cariocas, causando frisson em toda a mídia esportiva brasileira. E o ano do centenário rubro-negro parecia cada vez mais promissor. No dia 10, 11 por ali, o Romário estava chegando no Brasil. Foram 4, 5 dias de negociação lá, até fechar tudo. O Campeonato Carioca de 1995 foi disputado por 16 clubes divididos em 2 grupos de 8. Os melhores colocados de cada grupo disputavam o título da Taça Guanabara e os 4 melhores times de cada grupo disputavam o octagonal final em jogos de turno e retorno. Mas os 2 jogos que antecederam esse Fla-Flu foram jogos que os 2 times corresponderam muito bem. O Fluminense venceu o Interrientes, se eu não me engano, 3-0, 3-0. Após o Flamengo golear o Volta Redonda por 5-0, o próximo Fla-Flu decidiria o Carioca de 1995. Para blindar o time e prepará-lo para a final, Vanderlei Luxemburgo levou seus comandados para a região serrana do Rio. O Vanderlei pegou o elenco e concentrou o elenco, levou o elenco para Friburgo,
concentrou o elenco 2 dias antes do jogo em Friburgo. E aí, nessa concentração, o Flamengo começou a perder a decisão. Por que começou a perder a decisão? Porque o Romário já não estava batendo de frente com o Vanderlei e já estava disposto a sair do Flamengo. O que começou como sonho começava a se tornar um pesadelo. A relação entre Luxemburgo, o melhor técnico do Brasil na época, e o Romário começava a azedar. E aí ele estava disposto a sair do Flamengo, mas só que ele dizia o seguinte, que tudo aquilo estava enchendo o saco dele, que a experiência não tinha sido aquilo que ele imaginava e que ele já tinha comentado com os pais dele que ele ia parar de jogar. Na verdade, o Romário não estava bem de cabeça. Toda essa turbulência estava aos poucos tirando o prazer de Romário em entrar em campo. O baixinho estava próximo de tomar uma grande e radical decisão, e o Fla-Flu decisivo poderia influenciá-lo. E o Romário tinha um amigo muito próximo a ele, que era também próximo ao Vanderlei Luxemburgo. O Romário me dá essa declaração de que ele já tinha conversado com os pais dele, mas que não era para eu comentar, que não era uma coisa ainda amadurecida na cabeça dele. Que ele falava, pô, se eu for campeão, pô, vai ser difícil eu parar. Mas se eu perder essa final, não vou ter condição de continuar, não. Quando o Flamengo volta para o Rio no sábado de manhã, e no sábado à tarde tem treino na Gávea. Treinaria no sábado à tarde e ia para concentração. Antes de começar esse treino, nos corredores ali de acesso ao vestiário, o Vanderlei cruza comigo, me pega pelo braço e fala assim, eu tô sabendo o que está acontecendo nos bastidores. Tu vai escrever sobre isso? Me fala assim. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, você sabe. Você sabe. Eu falei, não sei de nada. Ele falou, espero não me surpreender. Falou assim, espero não surpreender. O jornal estava fechado, o jornal de domingo, porque era um sábado à tarde, o jornal estava material todo completo. Eu fui lá para ver se ia ter alguma novidade, assim. Não dei muita bola para aquilo. Achei estranho, achei um papo estranho, mas eu logo entendi. Eu percebi que o que o Romário tinha falado para mim, ele tinha falado para o amigo dele, que era amigo do Vanderlei também. E eu falei, porra, segunda-feira, isso vai dar pano para mão. Se vencer, a história vai ser uma. Vão abafar isso, não vai ter nada. Mas se perder, a história vai ser outra. Pô, dito e feito. Aconteceu o que aconteceu no jogo. Não deu nem tempo de publicar, porque no vestiário eu fiz aquela matéria do inteiro, porque naquela época você entrava no vestiário, né? Então entramos no vestiário, o Romário ficou pouco tempo no vestiário, já saiu logo, não deu muita entrevista. Vanderlei buscou meios ali de explicar a derrota, atribuiu a fatalidade, fez algumas críticas ao time, mas você notava que ele estava contrariado. E era engraçado que esses dias eu me peguei pensando nisso, que ele dando entrevista para as rádios, quando eu me aproximei, ele dando entrevista e olhava para mim, assim, entendeu? Como se eu querendo me dizer alguma coisa, assim, ou querendo me perguntar alguma coisa. Só que naquela coisa da pressa ali de vestiário, de você cobrir outros personagens, e o foco foi todo pro vestiário do Fluminense, né? E a coisa ali não deu muito para ter a conversa, um contato com ele particularmente. Peguei as declarações dele ali, ouvi outras pessoas e montei minha matéria do vestiário contando a história de um vestiário frustrado, né? Esse era o termo, de todos. E quando nem deu tempo, chegou na segunda-feira, o Vanderlei já foi demitido, porque na reunião lá o
o Romário teria colocado ou ele ou eu, o famoso ou ele ou eu. E o Flamengo optou por ficar com o Romário. Apesar de um ano frustrante, onde o time perderia o Carioca e lutaria contra o rebaixamento, Romário encerrou a temporada com 45 gols. Em 1996, o Flamengo ergueria o Carioca de forma invicta, com Romário se sagrando artilheiro da competição com 26 bolas na rede. Ele seria negociado com o Valência em junho de 96, mas retornaria ao Flamengo 4 meses depois por empréstimo, onde ficaria até o meio de 1997, quando novamente retornou para o clube espanhol. As idas e vindas continuariam e Romário voltaria novamente para o Flamengo, agora no fim de 97. 98 foi mais um ano sem conquistas. Em 1999, Romário ajuda o Fla a vencer o Campeonato Carioca sobre o Vasco e foi artilheiro pelo 5º ano consecutivo da competição. E naquela época, o campeonato estadual valia muita coisa. O baixinho Romário estava no elenco do time campeão da Mercosul, mas não jogou as fases finais do campeonato, pois teve seu contrato rescindido após a polêmica Festa da Uva, onde foi flagrado após a derrota para o Juventude e a eliminação do Flamengo no Brasileirão daquele ano. A contratação de impacto não rendeu tudo que era esperado em termos de títulos pela torcida, mas o baixinho fez história com aquela camisa rubro-negra e a sua volta é até hoje lembrada nas discussões sobre grandes contratações do futebol brasileiro.